Jornal Band News de volta, ao vivo, hoje comigo e também Cássius, porque o tema vocês já imaginam, bastante importante, né, Cássius? Exatamente, gente. A gente recebeu a confirmação por parte do Vaticano da morte do Papa Francisco, nos deixou aos 88 anos. Ele que vem enfrentando, né, uma pneumonia muito séria, ficou internado cerca de 40 dias no Hospital Gemelli, em Roma. Quando ele retornou para o Vaticano, há cerca de uns 15 dias, ele ficaria em repouso total. E durante esse final de semana extremamente simbólico, um final de semana extremamente importante em relação também aí, né, à Igreja Católica, que seria, né, toda a Semana Santa e também o Domingo de Páscoa, o Papa fez a sua última aparição a público, acenando a todos os fiéis que estavam na Praça de São Pedro, no Vaticano, deu ali pequenas palavras, fez uma rápida oração e essa foi a última aparição do Papa Francisco antes da morte ser confirmada pelo decano da Igreja Católica, né, um cardeal irlandês, afirmando que ele acabou nos deixando durante esta madrugada. A gente vai seguir nessa cobertura especial ao longo de toda a programação da Band News TV, mas também aqui na tela da Band. Isso mesmo, Cássio. A gente está agora, inclusive, ao vivo com o padre Boris Neff Ulloa, ele que também é professor de teologia na Católica de São Paulo. Padre, vamos continuar a nossa conversa. Estávamos antes aqui pela Band News TV, agora também pela Band TV para todo o Brasil. Padre, estava comentando aí sobre o legado, né, de Francisco e estava finalizando uma parte sobre essa diferença dele com o padre anterior, né, algumas mudanças de linha mesmo que a Igreja Católica estava seguindo a partir da liderança dele. Eu sublinho a questão, né, da insistência do Papa na questão do cuidado com a casa comum, todo o cuidado com a ecologia integral, a questão da centralidade dos pobres, a questão do cuidado com a periferia, né, de olhar o mundo a partir da periferia. Também uma questão importante é o lugar que a mulher ocupa na igreja. O Papa Francisco foi dando passos, é sempre assim, o Papa Francisco ele desagradou quem achava que ele era muito progressista e quem achava que ele era muito devagar. Você nunca consegue agradar todo mundo, né? Quem achava que ele tinha que fazer reformas mais aceleradas também o criticava. Quem achava que ele era muito acelerado, o criticava. Na igreja é difícil você agradar todo mundo. A igreja é um Titanic, né? Nunca se move rapidamente. Então a gente tem que ter isso muito claro. Então, de fato, o Papa colocou as mulheres na igreja em um lugar que elas nunca tinham sido colocadas, né? Mas para alguns ele ainda foi devagar nesse ponto. Mas hoje é a primeira vez que a igreja tem, por exemplo, uma mulher no governorato do Vaticano. É a primeira vez que a igreja tem uma prefeita num dicastério romano e assim em outros lugares da igreja. Então esse é um ponto importante, eu acredito, que se deu nesses anos do pontificado do Papa Francisco. Mas há muito para ainda caminhar em relação a essa questão do lugar da mulher na igreja. Ninguém é inocente achar que foram dados os passos suficientes, mas já foram dados alguns passos. Pois é, padre, depois, sobre a isso. questão dos abusos, eu falei, né, o Papa Bento XVI tinha dado já alguns passos importantes em relação à questão da tolerância zero, em relação aos abusadores, em relação a aquilo que a igreja precisava fazer para erradicar essa questão de abuso por parte de clérigos, né? E o Francisco levou isso no coração. É claro que isso leva também um tempo. É preciso estabelecer protocolos, é preciso levar isso para a base da igreja, para os seminários, para as casas de formação. É preciso criar um ambiente seguro nas comunidades, é preciso também conscientizar os leigos de que eles têm direitos e que o clericalismo que o Papa Francisco combateu sempre para que a igreja fosse mais participativa, mais sinodal, né? O grande último sino dos bispos, onde os leigos puderam participar com voto, coisa que nunca havia acontecido na igreja. Um sino dos bispos onde os leigos puderam votar. Isso nós nunca tínhamos visto na Igreja Católica. Então, olha, nós poderíamos passar horas e horas conversando sobre questões e inovações que o Papa Francisco
colocou, né, para a Igreja Católica nos últimos anos. Padre, eu queria que você comentasse um pouco, inclusive, sobre isso. Você deu ali já uma leve explanação sobre isso, porque o Papa ele acabou trazendo muitas controvérsias, discussões com os conservadores, né? Mas os próprios progressistas também, às vezes, reclamavam dele de que ele não fazia bem o suficiente. Como é que ele tentava equilibrar isso? Olha, o Papa Francisco é jesuíta. Ele era um religioso jesuíta antes de ser bispo, né? E os jesuítas foram fundados por Santo Inácio de Loyola. Quem conhece a história da Igreja e quem conhece a espiritualidade católica cristã ao longo dos séculos sabe que Santo Inácio é o grande doutor do discernimento na história da Igreja, na espiritualidade católica. Então, o que fez com que o Papa Francisco se sustentasse de uma forma sóbria e sábia neste emaranhado de correntes onde há tendências, né, dentro da Igreja, foi o discernimento inaciano. O que ajudou Francisco foi justamente essa espiritualidade inaciana que ele tinha desde jovem, né? Santo Inácio é um grande doutor do discernimento. Então, o Papa Francisco ele tenta levar também isso para a Igreja. Ele sempre diz que é preciso discernir as questões, que é preciso avaliar e distinguir qual é a vontade de Deus e o que o Espírito de Deus suscita para aquela realidade uma resposta oportuna e que seja necessária. Então, o Papa Francisco ele sugere a liberdade do Espírito. Então, nós não podemos ter a priori uma resposta. A resposta deve ser dada à luz do Espírito naquela realidade X, Y ou Z. Então, isso dava ao Francisco, como um bom jesuíta que ele era, uma liberdade de espírito que os bons jesuítas sempre têm e sempre tiveram. Coisa que os outros não entendiam muito. Eu acho que aí que estava o grande tesouro espiritual do Papa Francisco, que muita gente não entendeu até hoje. Ele quase que não seguia, não sei se é um exagero dizer, mas a Bíblia, talvez, Cássio, ele seguia mesmo uma religião do amor, era o que parecia, né? Ele pregava muito esse amor universal, né? Total. Então, mas veja bem, a questão... Mas é essa mesmo, a finalidade do discernimento qual é? O discernimento, ele produz a atitude da caridade de Cristo que é apropriada para cada situação. Então, o amor que você deve oferecer e testemunhar em cada situação é o Espírito que te dá o discernimento. Então, em uma situação, amar é silenciar. Em outra situação, amar é falar. Em outra situação, amar é gritar. Entende? Depende do Espírito que te dá o discernimento de cada situação. Então, o Francisco tinha isso claríssimo pela sua espiritualidade jesuítica. E, padre, inclusive é interessante também, né, a gente poder analisar, gostaria que o senhor falasse também de toda essa simbologia do Papa Francisco, que ele acabou deixando, né, o Hospital Gemelli lá em Roma, que já ficou conhecido, né, por ser o Hospital dos Papas, ficou cerca de 40 dias internado, depois ele acabou voltando, né, ao Vaticano. E no sábado ele chegou a visitar, né, uma cadeia lá na Itália, ele fazia aquela tradicional lavagem dos pés dos prisioneiros, mostrava, né, toda a sua simplicidade, esse perfil ativo dele muito forte, e no domingo ele fez a última aparição, né, aí para todos os fiéis que lotaram a Praça São Pedro. Horas depois, acabou nos deixando. Tem uma simbologia, né, muito grande, muito forte, nesse momento, né, de passar por uma Semana Santa, por passar por um domingo de Páscoa e ele nos deixar logo um dia depois. Então, veja bem, aí você tocou num outro ponto. O Francisco, ele tinha um olhar pastoral aguçado. E isso quem lhe dava justamente era o discernimento do Espírito. Eu estou convencido disso. Uhum. Então, por exemplo, você citou a questão do Gemelli. A primeira vez que ele saiu na janela, lá no Gemelli, no balcão, todo mundo esperaria qualquer coisa.
Ele olhou, viu uma senhora, uma idosa com ramalhete de flores amarelo, e ele lançou o dardo e disse: aquela senhora, o ramalhete de flores amarelo, ela é bravíssima. Em italiano significa que ela é uma pessoa, né, muito aguçada, uma pessoa, enfim, a palavra brava em italiano, né? Então, você falou assim, mas meu Deus do céu, o homem está internado, acabou, sai na janela e dá atenção para uma senhora idosa que tem um ramalhete de flores amarelo. Então, esse olhar do detalhe, do cuidado, esse é o olhar do pastor. Esses gestos pastorais. E se você percorre o pontificado Francisco, ele tinha esse olhar. Às vezes, no meio da multidão, ele via uma criança em cadeira de roda, ele pedia que trouxessem a criança em cadeira de roda até ele. Quando ele estava no Chile, ele viu lá que teve um cavalo que se desgovernou e a carabineira caiu no chão, se machucou. Ele mandou parar o papamóvel, desceu do papamóvel, foi lá ver se a carabineira tinha se machucado. Depois seguiu a viagem. Então, esses detalhes que são típicos de alguém que tem um olhar pastoral. O Papa não tinha um olhar burocrático, ele não governava a igreja de gabinete assinando papel. O Francisco nunca fez isso. O Francisco era um pastor e que tinha um olhar de compaixão e misericórdia. Essa foi a marca do Papa Francisco, né? Então, ele olhava a pessoa. Ele tinha um olhar pela pessoa e de modo particular para o vulnerável. Então, aí você citou a questão do presídio. O Papa Francisco abriu agora no Jubileu da Esperança as portas das 4 basílicas, mas ele abriu também uma 5ª porta, num cárcere romano. Por quê? Porque o Papa Francisco sempre disse, desde o início do pontificado, que os encarcerados são os mais marginalizados da sociedade. Se ele tinha um olhar específico para a periferia, ele sempre dizia: a periferia da periferia são os presidiários. Então ele nunca fez uma viagem apostólica em que ele não fosse visitar um presídio. E de modo particular também presídios femininos. Se você quiser conhecer a alma do Papa Francisco, tem que ler os discursos que ele fez nos presídios e de modo particular nos presídios femininos. Isso é muito importante. Então, os gestos de Francisco eram espetaculares porque eram gestos pastorais. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que reler se a gente quiser compreender o pontificado do Papa Francisco. Certo, padre. E de modo particular a questão dos presídios. E você acredita... E outra coisa, por exemplo, no Jubileu no Jubileu da Misericórdia, o Francisco inovou mais uma vez. Ele abriu o Jubileu da Misericórdia na Catedral da República Centro-Africana, na capital da República Centro-Africana, que era Bangui. Nunca um Papa abriu uma porta santa num país africano. Nunca. Só o Francisco fez isso. Porque ele queria que a igreja olhasse para a África, que é um continente explorado, enfim, deixado de lado muitas vezes pelas grandes potências, a não ser para explorar as riquezas que o continente africano tem. Sempre com esse posicionamento humanitário e também político, né, padre? Queria que você comentasse um pouquinho, até se você acredita que o Vaticano vai querer, né, Cássius, seguir nessa linha, ou será que já algumas adaptações para um novo Papa, né? Quais trabalhos será que seriam necessários a partir de agora para a Igreja Católica? Bom, primeiro que não é o Vaticano que decide, né? Quem decide são os cardeais. Os cardeais são do mundo inteiro. Então, quem decide o conclave são os agora acho que são 135 cardeais que têm direito a voto. Se eu não me engano, 130 e qualquer coisa. 138, né? Padre. O limite eram 120, mas o Papa, nesse último consistório, fez o número de cardeais acima de 120. Acho que deve ter 130 e 130 alguma coisa. Então, são 130 e tantos cardeais que vão votar. E tem cardeais do mundo inteiro. E então, o que os cardeais vão votar? O que as congregações prévias ao conclave vão apresentar? Porque a votação do conclave, ela não se faz às cegas. É